foi Adão. Então veja bem, quando ele olhou para Eva, que ele acorda daquele sono e ele olha para Eva, ele a chama de mulher. Quando ele diz Yeshua, ou em hebraico, né, Yeshua, quer dizer mulher. E quando ele disse mulher, ele estava chamando-a. Aleluia. Quando Deus disse vou te dar ela, Deus disse vou te dar uma adjutora. Aleluia. Esse é o nome que Deus deu, adjutora. Mas a mulher foi ele que deu. E quando Deus disse crescer e multiplicar-vos na terra, foi que ele deu o nome dela de Eva. Porque o nome Eva quer dizer mãe de uma multidão, mãe de todas as crianças. Isso quer dizer o nome Eva. Então quando ele olhou para Eva, ele disse, você será mãe de multidões. Então a mulher está inserida no texto bíblico desde o início. Deus não esqueceu delas. Glória a Deus. A mulher ficou um pouco defasada, um pouco desmoralizada por causa do pecado, por causa da queda no Éden. Foi por ali que começou o problema da mulher. Começou o problema ali e os homens a partir dali começaram a discriminar a mulher. Começaram a deixá-la de lado. E a mulher passou a ser objeto de uso, objeto de trabalho, objeto de desprezo. Inclusive eles tinham o direito de bater nas mulheres, pelas leis deles, não lei de Deus, mas leis dos homens. E a mulher passou a ser depreciada, passou a ser desprezada. Por isso que essas 5 mulheres aqui enfrentaram esse problema que eu vou falar aqui nessa noite. Deus poderoso. Mas veja bem, Deus não esquece da mulher. Deus tem um projeto. Deus ama tanto o homem quanto a mulher. Quem fez separação do homem e da mulher, no sentido de nivelar os direitos, não foi Deus, foram os homens. Os homens é que foram tirando os direitos das mulheres. Como quem dissesse lá na antiguidade, né, você não pode falar mulher, a Eva pecou. Mulher, fica em silêncio porque você é da linhagem de Eva. Mulher é para ficar quieta, mulher é para não falar, não fazer nada. E as mulheres passaram a ser assim, discriminadas. Tanto é que lá na antiguidade, os trabalhos mais pesados eram feitos pelas mulheres. Se você vivesse naquela época, irmã, na época aqui dessas mulheres, você ia ver o que era serviço de casa. Ela fazia tudo. O homem chegava em casa, se deitava no pelego e ali ficava. A mulher é que tinha que buscar água no poço. Não era o homem que... Você não encontra na Bíblia um homem indo buscar água no poço. E os cântaros eram pesados. Os cântaros para trazer água, eles pesavam, meus irmãos, de 10 a 21 quilos. Só o cântaro. Aí imagine encher aquele cântaro de água e trazer para casa. Algumas mulheres moravam perto do poço. Algumas mulheres eram novas, e robustas e fortes. Mas o tempo vai passando, elas vão cansando e vão envelhecendo. Só que o fato delas envelhecerem não tirava aquele peso delas irem no poço buscar água. Tinha que ir. E umas moravam longe. E o horário de buscar água no poço era de manhã e à noite ou à tardinha. Esse era o horário normal, o horário determinado para ela. O caso da mulher samaritana, que foi ao meio-dia buscar água, é um caso à parte. Ela ia de meio-dia justamente para não se encontrar com as outras. Porque a vida dessa mulher estava sendo uma vida de muita tribulação no seu matrimônio. Ela teve 5 maridos e o que tinha não era dela. Então quer dizer, as outras mulheres falavam mal dela e ela não queria se encontrar com elas. Por isso ela ia ao meio-dia. Mas o certo de buscar água era de manhã e à tardinha. Então esse era o trabalho delas. Elas tinham que levantar de madrugada. Elas tinham que, conforme a casa, que tinha vários empregados, vários filhos, era ela que tinha que administrar e determinar as coisas ali. Você lembra da mulher samaritana? Quando o filho morreu, é ela que teve que albardar os jumentos e pegar o filho, pegar o filho, deixar na cama deitado morto e ir em direção ao profeta. A mulher que teve que ir atrás.
E quando ela encontrou o marido que estava lá no campo, trabalhando, arando o campo, ele pergunta: como é que está, mulher? Tudo bem? Como é que está a casa? E aí ela responde: vai tudo bem, tudo certo. O filho estava morto em casa, mas ela estava indo em busca da solução. Aleluia. Ela sabia que o marido ali não podia dar a solução, por isso não deu problema para o marido. Ela levou a solução àquele que podia resolver. Oh, aleluia. Melhor, levou o problema àquele que podia resolver para ela. Aquela situação era difícil. E a mulher tinha todas essas atividades, tinha todas essas tarefas. Mas Deus muda o quadro, Deus muda a situação. Veja bem que já lá no Antigo Testamento, aqui nessa passagem, Deus pleiteia e trabalha pela mulher. Veja que essas 5 filhas de Zelofeade, elas ficaram órfãs. E agora não tinham mais o seu pai. E como elas perderam o seu pai, elas ficaram desterradas. Não tinham direito à herança. Porque até então, irmãos, a lei mosaica trazia direitos para os homens. E a herança era para o filho mais velho. Se não tivesse o filho mais velho, era o filho mais moço. Se não tivesse o mais moço, era o filho mais moço. E assim por diante. Mas aqui nesse fato morreu e elas não tinham nenhum irmão. Não tinham moço dentro de casa e o pai morreu. Mas essas mulheres, irmãos, elas foram corajosas. Isso é um exemplo para nós, é um exemplo para as irmãs, é um exemplo para as mulheres. Porque os irmãos sabem que as mulheres sempre lutaram pelos seus direitos, só que de forma errada. Aqui mesmo no nosso tempo, nós vimos no ano de 1960 por ali, houve o primeiro movimento feminista. Aí depois de 1990 houve mais um movimento feminista a nível mundial. E depois seguiu-se para a frente a chegar até hoje. Elas estão sempre tentando seus direitos com o movimento feminista. Só que no movimento feminista, irmãos, é uma forma errada de requerer os direitos, porque vai de confronto com a palavra de Deus. Porque foi de dentro do movimento feminista que surgiu o aborto. Foi de dentro do movimento feminista que surgiu aquela ideia da ideologia de gênero. Foi lá dentro, porque elas começaram a requerer e implantar leis, levando ao Congresso, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, principalmente na França, onde os direitos dela aí elas começaram a extrapolar. Direito de querer ser homem, direito de querer ser lésbica, direito do aborto. Então elas extrapolaram os seus direitos com essa chamada de movimento, esse chamado movimento feminista. Mas essas mulheres aqui, elas não foram em busca de direitos feministas para pecar, para errar, para liberar pecados em sua vida. Elas apenas queriam um pedaço de terra para viver. E chegaram perante Moisés e disseram: Moisés, o nosso pai morreu no seu próprio pecado. O nosso pai não estava naquela rebelião de Coré, Datã e Abirão, que morreram 250 chefes de família com a sua família inteira. E o meu pai não estava lá, ele morreu no seu próprio pecado. Então nós estamos aqui reivindicando, a gente quer saber, a gente precisa de moradia, não temos aonde morar, ficamos desterradas. O que faremos, Moisés? E Moisés deu um conselho sábio. Veja bem, Moisés não disse: levantem cartazes aí no meio do povo, comece a levantar aí um movimento e requerer os teus direitos. Não, ela foi no lugar certo. E Moisés foi no lugar certo. Que a Bíblia diz que ele disse para elas: olha, filhas de Zelofeade, eu vou falar com Deus e vamos ver o que Deus vai responder acerca desse negócio. É isso que a irmã, a mulher deve fazer. Você não pode estar discutindo com o teu patrão, discutindo com o teu marido, brigando dentro de casa. Sim, você tem direitos, mas aonde você vai requerer os teus direitos? Vai falar com aquele que tem poder no céu e na terra, que ele vai te dar uma resposta. Oh, aleluia. Conte para ele, não importa se você vai ficar uma semana jejuando, 3 dias orando, não importa, irmã, vai para a oração.
Deus vai te dar uma resposta. E eu estou pregando aqui essa noite, eu sinto que alguém aqui vai receber resposta de Deus. Vai receber resposta de Deus. Porque você vai buscar ao Senhor. Oh, aleluia. E olha o que aconteceu quando Moisés fala com Deus. No texto seguinte, o versículo seguinte, Moisés diz para Deus: olha, Deus, as filhas de Zelofeade vieram, falaram comigo, e a situação delas é essa. O que eu digo para elas? Olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, o que elas estão falando está correto. Elas têm direito à terra. Aleluia. Deus começa a mudar a situação da mulher, já alterando uma lei própria dele, a lei de Deus que foi dada a Moisés. Na verdade, essa alteração foi um acréscimo que Deus fez. Deus colocou uma cláusula ali. Deus põe um parágrafo único ali nesse estatuto que é as Escrituras Sagradas. Aí Deus diz: Moisés, a partir de hoje, vai lá e diz para elas, e não só para elas, diz para toda a nação de Israel, que a partir de hoje, todas as mulheres que ficarem órfãs e não tiveram filhos dentro de casa, elas terão direito à herança. Elas terão direito à sua terra. Elas não perderão a sua terra. Olha o que Deus faz, meus irmãos, para abençoar. Ele muda e acrescenta uma cláusula na sua lei para abençoar as mulheres. Foi por isso que o profeta Joel, quando profetizava, ele já mudou, a sua mente mudou, e Deus colocou na mente do profeta, quando ele disse: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Só que ele não disse só sobre os homens, só sobre os moços. Não, ele disse: é sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh, aleluia. Prepare o teu coração para dar glória a Deus aí. Ele disse assim: Joel fala, os vossos filhos profetizarão, e também as vossas filhas profetizarão. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom. Levante a mão, irmão e irmã, dá glória a Deus aí. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não despreza ninguém. E aí agora vem o apóstolo Paulo, lá nas suas cartas, olha o que Paulo diz: porque Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção. Para ele, o judeu e o grego é a mesma coisa. Para ele, o macho e fêmea é a mesma coisa. Oh, aleluia! Então Deus ama a todos. Deus ama os homens, Deus ama as mulheres. Deus tem um projeto na vida dos homens, Deus tem um projeto na vida das mulheres. Aleluia! Olha, ele muda uma lei para abençoar as mulheres e dizer: eu não tenho nada contra elas. O que eu tinha que tratar lá no Éden com a Eva, eu já tratei. Lá já foi tratado. Veja que Deus disse para a mulher: aumentarei as tuas dores. Não sente dores. As irmãs casadas aí que tiveram filhos. Eu lembro da minha esposa, quando teve o primeiro filho, gritava de dor lá no hospital. E eu tinha: grita mesmo, mulher, a palavra está se cumprindo na tua vida. Oh, aleluia. As dores foram que Deus já tratou lá, meus irmãos. Já passou. Agora é bênção, agora é vitória, agora é conquista. Agora, meus irmãos, é bênçãos espirituais e materiais na vida de todos nós. Aleluia. Olha o que Deus faz. Deus muda tudo porque Ele é dono, Ele é soberano, e Ele sempre abre os braços. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Oh, aleluia. A segunda vez que Deus abençoa as mulheres, e agora não só as mulheres, porque veja bem, essas 5 mulheres aqui, tanto elas receberam a bênção, quanto a bênção se estendeu para toda a nação de Israel. É isso que Deus faz. Você é uma bênção, e você não é somente abençoado, somente você.
A bênção que Deus dá para você reflete dentro da tua casa toda, reflete no bairro onde você mora, aleluia, lá na faculdade onde você estuda. A bênção se estende para o estado que você mora e o país que você mora também. Oh, aleluia. Quem não vai pensar, daqui a pouco algumas de vocês estarão lá em Brasília. Quem sabe alguém de vocês estará lá orando, ministrando bênçãos e sendo uma bênção naqueles lugares. Eu lembro-me quando Deus usava, o meu tio profetizou para mim e ele falou o nome de uma cidade. Ele profetizou falando em línguas e ele citou o nome de 2 cidades. E uma cidade eu já fui lá. E quando eu estava lá no púlpito daquela igreja, uma igreja de 5.000 membros, onde só no púlpito cabia 500 obreiros. Deus poderoso. E eu estava lá pregando, isso era 2009. E quando eu estava lá pregando, eu lembrei do que o meu tio tinha profetizado. E aí o meu tio profetizou e falou o nome da cidade, Tangará. E te enviarei para Tangará. E quando eu estava lá na cidade de Tangará da Serra, no púlpito da igreja, o Espírito Santo fez eu lembrar. Glória a Deus. E lá naquele lugar eu fui uma bênção. Isso era 2009. E lá eu fui uma bênção. Mas eu não esperava nem de estar lá. Por que isso aconteceu? É o que eu estou te falando. Quem sabe um dia você vai estar lá em algum lugar distante. Quem sabe você, irmão, vai estar cantando lá em algum lugar distante. Isso é reflexo da bênção que está na sua vida. Isso é reflexo da bênção que está pairando sobre você. Oh, aleluia. Quem quer receber essa bênção? Essa vitória. Oh, aleluia. Agora Jesus se depara com uma mulher. Olha as irmãs. Jesus se depara com uma mulher, Sírio-Fenícia. Essa mulher era grega. Ela chega para Jesus e pergunta: Senhor, a minha filha está terrivelmente enferma, vai lá e cura a minha filha. Jesus diz assim para ela: olha, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque isso era um costume lá no meio dos judeus. Essa expressão, tirar da mesa dos filhos e dar aos cachorros, isso era um adágio que existia lá. E então Jesus responde com aquele adágio, com aquele costume para aquela mulher. E realmente ela não tinha direito, porque o tempo dos gentios ainda não havia chegado. Aquele período ali ainda era para os judeus, embora os judeus o rejeitaram. Mas aquele tempo ali era totalmente voltado para o povo judeu, exclusivamente ao povo judeu. E agora vem uma que não era judia, vem uma que era grega, e começa a pedir bênção, começa a pedir vitória. Por isso Jesus responde: olha, mulher, isso em outras palavras, pastor, Jesus estava dizendo: ainda não é o teu tempo, espera. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Vai, não é o teu tempo ainda. E aquela mulher, então, e Jesus imagina que ela vai embora com aquela resposta. Eu iria me chamar de cachorro. Eu vim aqui nesse pastor diz que eu sou um cachorro e eu vou embora. O que as irmãs fariam se Jesus respondesse assim? Eu não vou tirar da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ele estava mandando a mulher embora, não é o teu tempo. Ela não foi embora. Ela persistiu. Se você persistir, irmão, Jesus vai mudar o tempo. Ele vai mudar a estação. Ele vai mudar a hora. Ele vai mudar a lei para te abençoar. Ele muda para te abençoar. Mas Ele não te despede de mãos vazias. Olha a resposta da mulher: Senhor, mas os cachorrinhos. Ela se colocou no lugar dos cachorros. Ela se colocou na posição. Mas os cachorros também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Eu venho aqui essa noite, irmãos e irmãs, para te dizer que Deus não vai te dar migalha. Deus não vai te dar migalhas. Deus vai abençoar a sua vida. Como
abençoou a vida daquela mulher. Levante a mão para adorar o Senhor. E a prova está na palavra que Jesus não deu migalhas para ela. Porque a migalha seria se ele dissesse: vai que daqui a pouco eu vou lá orar por ela. Não, ele não deu migalhas, ele deu as primícias. Porque ele olhou para ela e disse: a tua filha já está curada. A tua fé te salvou. Oh, glória a Deus. Então veja bem, o que Jesus fez aqui, irmãos? Jesus, para abençoar uma vida, antecipou um tempo, uma plenitude. Os irmãos sabem que se você estudar toda a Bíblia, você vai ver que ela é separada em tempos e em estações. Ela é separada e Deus cumpre certinho. Aleluia. Se tivesse aqui um mural, eu ia mostrar para vocês a terra no seu estado original, como é que ela era naquele tempo. Depois a terra no estado do caos, quando houve aquele caos. E depois a terra reformada, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Aleluia. Então tem tempo, Deus vai determinando o tempo e as estações. Há uma plenitude. Houve o tempo da inocência do homem, depois houve o tempo da queda, que é o tempo do pecado, depois houve o tempo da peregrinação, onde peregrinou no deserto. Aí termina o tempo da peregrinação, vem Jesus. E aí termina o tempo da lei e Jesus inaugura o tempo da graça. E o tempo da graça vai até o capítulo 8 de Apocalipse, onde termina. Então Deus trabalha com tempo e estações. Agora vem aquela mulher, irmão, fora do tempo, fora da hora, da parte histórica e da criação de Deus. E Jesus muda, diz: mulher, tu antecipou um tempo aqui, e eu vou te abençoar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão. Glória a Jesus, Nazaré. Eu sinto a presença dele aqui. Jesus quer curar, quer batizar com o Espírito Santo. Ele quer te abençoar. E ela foi, não só ela abençoada, mas como os gentios passaram a ser abençoados antes do tempo. Que depois dela, muitos outros gentios foram curados. Muitos outros gentios foram abençoados. Oh, aleluia. E tudo começou com ela. Quem sabe alguma coisa vai começar contigo. Alguma coisa vai começar contigo, irmão. Alguma coisa vai começar no mundo espiritual, no ministério. Alguma coisa vai começar com a tua vida. Oh, aleluia. Irmãos, eu venho de uma família de pastores. Meu avô era pastor. Aleluia. Meu pai é pastor até hoje. Ele está com 78 anos e pastoreia, ministra Santa Ceia, ora pelos enfermos. Jesus está curando. A minha mãe acompanhando ele. Aleluia. Então eu venho desde os meus avós acompanhando milagres, vendo coisas de Deus. E eu sempre entendi que através de nós, Deus tem um projeto para começar alguma coisa. Deus precisa de um homem ou de uma mulher. Oh, aleluia. Deus começou com Enoque, translador Enoque. Deus começou com Abraão, levantou Abraão. E através de nós, Deus pode realizar algum milagre. Oh, aleluia. Quem sabe lá na tua casa vai começar por você. Vai começar por tua vida. E você pode dizer: mas pastor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Pastor, eu não conheço nada, eu não entendo nada. Não é você que vai começar, é Deus que vai começar na sua vida. Deus vai agir, Deus vai trabalhar e vai te levantar como um grande profeta na face da terra. Oh,
aleluia. Eu estou pregando aqui, irmãos, sobre esse Deus que manda em todas as coisas. Glória a Deus. Esse Deus que eu prego não é o Alá dos árabes. Esse Deus que eu prego, meus irmãos, não é o Deus das testemunhas de Jeová. Não. Esse Deus que eu estou pregando aqui não é o Deus dos adventistas, que eles não acreditam no falar em línguas e nem em profecia. Esse Deus que eu estou pregando aqui não é o Deus de Buda. Não, meu irmão, não é o Deus do espiritismo. O Deus que eu estou pregando é o Deus da Bíblia. É o Todo-Poderoso. Eu ouvi, meus irmãos, um testemunho. Aprenda uma coisa, irmão. Eu ouvi um testemunho do irmão Ari. O irmão Ari trabalhou em Brasília há muitos anos atrás, lá na Secretaria da Saúde. E no gabinete que ele trabalhava tinha vários crentes. E tinha o chefe do gabinete. E um ou dois crentes lá fizeram coisas erradas no trabalho. Fizeram coisas erradas lá, não fizeram certo. E aí o chefe de gabinete chama o Ari, que o Ari era o líder daqueles crentes lá. E disse: olha, Ari, por causa desses crentes, dois crentes que fizeram essas coisas erradas aqui no gabinete, aqui no trabalho, a partir do ano que vem, nenhum crente mais vai trabalhar aqui. Eu não quero nenhum crente mais aqui. E o irmão olhou para ele e disse: tá bom, tu não ficou bravo? Tu não vai reagir? Eu disse que nenhum crente vai trabalhar aqui, inclusive o senhor. Não vai ter nenhum crente aqui. E ele: tá bom, se o senhor diz assim, tá bom. Tu não vai falar nada? Não, e por que tu não vai falar nada? Porque não é o senhor quem decide isso. Você pode dar glória a Deus?